Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas realidades do trabalho embarcado para engenheiros, né? Principalmente aqui no Brasil, no setor de óleo e gás. Vamos ponderar as condições, as exigências e, claro, as recompensas. Exato. E a questão central, eu acho, será que essa é mesmo a oportunidade de ouro, o ápice da carreira para um engenheiro aqui no Brasil, com benefícios que não se encontram em outro lugar? Ou, na verdade, a gente está falando de uma jornada bem árdua, muito seletiva e, em muitos casos, até temporária, cheia de barreiras, né? Pois é, e olha, nossa conversa vai se basear em informações detalhadas que a gente levantou sobre regimes de trabalho, funções, salários e todos aqueles requisitos para poder atuar offshore no país. Eu, particularmente, vou defender a visão de que o trabalho embarcado é, sim, uma oportunidade, digamos, singular. Vou focar mais nos atrativos financeiros e na experiência técnica, que é muito rica. E eu vou trazer o outro lado, né? Vou enfatizar mais os desafios, essa natureza seletiva e o fato de que para engenheiros muitas vezes não é uma posição permanente offshore. Além, claro, das exigências bem rigorosas para sequer conseguir embarcar. Então, começando pela minha perspectiva, eu vejo o trabalho offshore como um caminho muito interessante para engenheiros. Claro, o destaque maior é para a engenharia de petróleo, mas tem espaço também, talvez mais pontual, eu admito, para mecânicos, elétricos de produção e a remuneração, nossa, salta aos olhos. Se a gente pegar a Petrobras como exemplo, os salários base ficam ali entre 12 e 15 mil reais, mas no mercado geral, para posições mais sênior, isso pode chegar fácil a 40 mil. E some a isso os adicionais que não são poucos, 30% de periculosidade, mais 20 a 30% só pelo embarque. As escalas também, né? São um diferencial. Aquele 14 por 21 da Petrobras para engenheiros, ou 14 por 14, que é bem comum no mercado, garantem períodos longos de folga em terra. E o trabalho em si, bom, é tecnicamente desafiador. Envolve manutenção, operação, inspeção, supervisão em projetos grandes, sempre com padrões de segurança altíssimos, procedimentos muito formais. Certo. Permita-me, então, discordar um pouquinho dessa visão tão, talvez, otimista. É fundamental a gente ponderar que não é qualquer engenheiro que vai embarcar, sabe? E nem que quem embarca fica lá para sempre. No caso específico da Petrobras, que você citou, o regime contínuo para nível superior é, na verdade, uma exceção, e limitado, se não me engano, a no máximo 2 anos consecutivos. Para muitas outras engenharias, mecânica, elétrica, produção, os embarques costumam ser bem mais esporádicos, tipo para resolver um problema específico e voltar. Sim, entendo essa questão da frequência. E o acesso também não é simples, né? Exige formação específica, claro, CREA ativo, e aí vem a lista de certificações de segurança. São obrigatórias, custam caro e têm validade, precisam ser renovadas. A gente está falando do CBSP, que é o básico de sobrevivência no mar, o HUET para escape de helicóptero, fora as NRs, né? NR10 para quem mexe com elétrica, NR33 para espaço confinado, 35 para altura, e não dá para esquecer dos exames médicos, que são super rigorosos. O famoso apto é crucial. A rotina lá é puxada. Jornada de 12 horas, ambiente confinado, convivência intensa. Isso mexe com o psicológico, exige uma logística pessoal grande e muitas vezes ainda pedem experiência prévia, seja onshore ou mesmo offshore, o que já filtra bastante gente. Entendo seu ponto sobre a seletividade. É real. Mas, veja bem, existem portas de entrada sim. Programas de trainee, por exemplo, em grandes operadoras e também nas prestadoras de serviço são um caminho. E, aliás, muitas vagas contínuas estão justamente nessas empresas contratadas, às vezes até mais do que nas próprias operadoras como a Petrobras, onde, como você mesmo disse, o embarque contínuo para engenheiro tem essas limitações de tempo. Compreendo que existem esses caminhos, mas eles não apagam a barreira inicial, concorda? O investimento nessas certificações que eu mencionei, ele é alto e é recorrente. A exigência de experiência prévia, mesmo que seja em terra, em áreas como manutenção industrial ou produção, ainda restringe bastante o acesso para quem está saindo da faculdade. E eu reforço, a demanda maior ainda é por engenharia de petróleo.
Sem falar que, mesmo numa gigante como a Petrobras, uma parte considerável das vagas de engenharia fica em terra, né? Em funções administrativas, de gestão, planejamento. Nem todo engenheiro da Petrobras pisa numa plataforma. Sim, é verdade, mas aí entra a compensação financeira, que para muitos é o fator decisivo. Além do salário base e dos adicionais que são robustos, tem outros benefícios, como plano de saúde, seguro de vida. E no regime da Petrobras, por exemplo, cada dia trabalhado a bordo conta como 1 dia e meio para folga. Essas folgas longas são um atrativo inegável. Sem dúvida, o dinheiro atrai. Contudo, essa remuneração vem com um custo pessoal que, olha, não pode ser ignorado. A gente está falando de passar 14 dias seguidos, imerso no trabalho, 12 horas por dia, é um ambiente isolado, confinado e envolve riscos reais. Você tem fogo, trabalho em altura, equipamentos pesados por todo lado, a resiliência psicológica precisa ser muito grande, o impacto na vida familiar, na vida social é direto. As folgas são longas, ok, mas elas vêm depois de um período de trabalho que é extenuante e de isolamento. A pergunta que fica é: essa balança entre o dinheiro e esse custo pessoal, ela fecha para todo mundo? Será? É uma ponderação válida, sem dúvida. Embora eu visse essa experiência de outra forma, como uma oportunidade talvez única de especialização técnica muito acelerada. Estar ali, sabe, na linha de frente da operação, da manutenção, resolvendo o problema em instalação complexa, isso impulsiona o desenvolvimento profissional de um jeito que é difícil replicar em terra. É um ativo muito valioso para a carreira, né? E aí eu volto ao ponto da temporalidade que eu mencionei antes, especialmente nesse contexto da Petrobras que a gente está usando como referência. Aquela regra dos 2 anos consecutivos de embarque para engenheiro de nível superior, ela não é à toa. Depois desse período, a tendência, a norma, é retornar para atividades em terra. Muitas das funções de gestão, de planejamento estratégico, de desenvolvimento de novos projetos, elas ficam nos escritórios. Então, para um número bem significativo de engenheiros, mesmo os que embarcam, essa pode ser uma fase, sim, intensa, de grande aprendizado, mas uma fase, entende? Não necessariamente a carreira offshore inteira. Muitas vezes, a progressão para cargos de liderança significa, ironicamente, desembarcar. Bom, resumindo a minha visão, eu reafirmo que mesmo com as barreiras, com a seletividade, o trabalho embarcado ainda se apresenta como uma oportunidade excepcional. Seja pela remuneração, pelos benefícios, como as longas folgas, ou pela imersão técnica única e acelerada que proporciona. É um caminho muito interessante para engenheiros, principalmente os de petróleo, claro, e para aqueles que estão dispostos a se adaptar a esse regime bem particular. E eu concluo, então, reiterando que a realidade offshore para engenheiros é complexa, é multifacetada e, sim, muito exigente. É um caminho seletivo que demanda um investimento prévio em qualificações que são específicas e caras, é desgastante física e mentalmente, e, em cenários importantes como o da Petrobras, pode sim representar uma etapa temporária e não um destino final para várias especialidades da engenharia. Não é para todo mundo, nem para sempre e para muitos. Fica claro, né, que a decisão por seguir uma carreira offshore não é nada simples. Exige uma avaliação muito cuidadosa das recompensas financeiras, do desenvolvimento técnico, frente às demandas intensas do regime de trabalho, às barreiras de entrada e a essa natureza que pode ser transitória da função. Exatamente. Analisar a fundo todas essas informações, os requisitos, a rotina, os riscos, as perspectivas de carreira, como a gente tentou debater aqui, é fundamental para qualquer engenheiro que esteja considerando esse caminho. É, sem dúvida, desafiador, mas pode sim, para alguns perfis, ser muito recompensador. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!